Olá, 11 de dezembro de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Polícia continua caçada a assaltantes de bancos no interior do estado. Você vai ver também, centrais sindicais realizam protesto pelo fim do Ministério do Trabalho. Foi difícil voltar para casa. Chuva forte no fim da tarde de ontem trouxe transtornos aos moradores da capital. No esporte, Flávio Araújo é apresentado oficialmente e fala dos planos para a temporada do ano que vem. E no estúdio nós vamos falar sobre uma prática de combate à corrupção aqui no estado, que acaba de ser premiada nacionalmente. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Bom dia aos amigos aí na região sul do Maranhão, amigos aí em Balsas acompanhando a nossa programação, os amigos em Grajaú. Obrigado pela preferência, pela credibilidade, a audiência aqui da TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia, a equipe está toda reunida, preparada. Chuva forte ontem à tarde caiu aqui na capital maranhense, ainda chove nesse momento. Já já nós vamos ter imagens ao vivo mostrando como é que a cidade amanheceu. Hoje é terça-feira, o trânsito complicado em várias vias, está difícil chegar ao trabalho. E ontem à tarde foi difícil voltar para casa. A chuva se estendeu, inclusive, durante toda a noite, trouxe vários transtornos aos moradores aqui da capital. Vamos ver. Nem era mais a hora do rush e as paradas de ônibus estavam assim, lotadas. A forte chuva atrasou a saída de muita gente do trabalho. Atrasou demais, estou esperando o ônibus já há um tempão e nada de ônibus. São José de Ribamar que eu moro. Quem saiu no horário de sempre, a preocupação já era outra, o trânsito. Estou imaginando a minha ida para casa porque com certeza bastante engarrafamento. Com certeza eu já creio que João Paulo, Anil, que já é de rotina, sem a chuva, avaliar agora com esse tempo, com essa chuva. O receio de José tinha fundamento. A forte chuva durou pelo menos 3 horas, tempo suficiente para gerar diversos congestionamentos pela cidade. E mesmo depois de cessar, o trânsito ficou bastante lento. Com a pista molhada e vários pontos de alagamento, o motorista precisou diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Quem saía do São Francisco sentido anel viário foi surpreendido. Na Avenida dos Africanos, mais engarrafamento. Até mesmo na Avenida dos Franceses, próximo à rodoviária, onde o trânsito costuma fluir, os carros se moviam lentamente. O Anil ficou praticamente parado. Dirigir nesta última noite foi um verdadeiro teste de paciência. Como sempre está um caos, não pode chover que começa o engarrafamento e acidente e parece assim que o povo fica todo sem rumo. A irritação não faz o trânsito melhorar. Então o jeito é encarar a situação e tentar relaxar. Mas será que dá? Se tomar música e relaxa só, passar o jeito. Não tem muito o que fazer, não é? E a chuva se estendeu durante toda a noite. Hoje está chovendo nesse momento em vários pontos aqui da capital. Vamos ver as imagens? Vamos às imagens aqui da capital maranhense. Nesse momento, olha só. O trânsito, nesse momento aqui, flui nesse trecho da cidade que nós estamos mostrando, aqui no bairro da Coab. Mas a chuva trouxe vários transtornos, aí você viu na noite de ontem e agora pela manhã também em alguns pontos da cidade a dificuldade de transitar foi grande por parte dos motoristas. Imagens ao vivo, tempo completamente nublado, uma chuva fina em alguns pontos da cidade nessa manhã de terça-feira e assim que a capital de todos os maranhenses amanheceu hoje, hein? Agora, se a chuva exige a atenção de quem circula pela cidade, mais ainda de quem dirige nas estradas, não é? Um levantamento acaba de apontar números preocupantes. O DENIT registra alto índice de multas por excesso de velocidade nas estradas federais que cortam o Maranhão. Outra preocupação é com as ultrapassagens indevidas. De janeiro a outubro deste ano foram registradas cerca de 180 mil multas por excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Uma média de 25 infrações a cada hora. A BR-135 aparece como a rodovia que registra o maior número de irregularidades desse tipo. O excesso de velocidade dos motoristas é registrado por equipamentos eletrônicos espalhados ao longo das estradas. Um número considerado alto, mas que, por outro lado, contribuiu com a redução dos acidentes. Antes dos radares de 2012, nós tínhamos um quantitativo de mortes graves, né, e acidentes de 450
pessoas por ano só na BR-135. Hoje, em 2018, nós temos apenas 50 mortes com acidentes graves, né, nessa cidade. Então, houve uma diminuição. Então, é uma prova de que esses radares, essas barreiras são importantes para essa fiscalização, para essa diminuição de acidentes também na BR. O Joseph foi multado por excesso de velocidade na BR-135, mas como não recebeu o auto de infração em casa, está recorrendo do pagamento da multa, o que também pode ser feito por qualquer motorista. Soube dessa multa, depois quando eu fui emplacar o carro, tinha multa. Então eu recorri no meu direito, que não chegou na minha residência com 30 dias. Recorri, vim aqui, dei a entrada e já está com 6 meses e ainda não tem nenhum resultado da multa. Pode recorrer de duas maneiras. Ele pode entrar no site do DENIT, né, clicar no link multas e entrar com toda a documentação e recorrer pelo site mesmo. Ou, se ele preferir, ele pode vir aqui até o DENIT e fazer esse recurso aqui mesmo no DENIT. Além do excesso de velocidade, outro problema bastante comum nas estradas maranhenses é o alto número de ultrapassagens em locais indevidos, que frequentemente terminam em acidentes. No fim de semana, um acidente na BR-222 envolvendo 3 carros deixou 12 pessoas feridas. A causa teria sido a tentativa de ultrapassagem em local proibido por parte de um dos motoristas. Só este ano foram registrados 19 acidentes com colisão frontal de veículos nas estradas federais do Maranhão. 8 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. A preocupação da Polícia Rodoviária aumenta por conta da chegada das festas de fim de ano, período que costuma aumentar o fluxo de carro nas estradas. Toda essa gama de fiscalização é direcionado sempre a dar uma fluidez melhor, a segurar a vida do cidadão e fazer um trânsito melhor. Nós vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia Maranhão. A polícia continuou o cerco no interior do estado para pegar assaltantes de banco. Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. E nós tivemos lá em Açailândia mais um caso. Dessa vez, o gerente do banco e a esposa dele foram feitos reféns. Lá em Açailândia, a polícia recuperou o dinheiro e pegou um dos envolvidos aí, né, Silvan? Lá a família, esse foi o segundo caso essa semana, é registrado pela polícia. O lá de Buriticupu, onde a polícia está ainda procurando os assaltantes, e esse lá de Açailândia, onde o alarme, né, acabou sendo acionado e as viaturas foram chamadas justamente na hora em que o gerente estava na agência com o assaltante, dominado pelo assaltante, e provavelmente os outros integrantes da quadrilha deveriam estar lá nas proximidades, mantendo a esposa dele como refém. O Dayan é a vítima, no caso o gerente do banco, foi libertado. A polícia não precisou efetuar um único disparo, prendeu esse aí que é o Jefferson. Ele foi encontrado com dinheiro e mais as ferramentas utilizadas, uma pistola PT-380 e ferramentas que ele estava utilizando para arrebentar os caixas eletrônicos. A polícia cercou a agência bem no momento, isso aí foi um flagrante. A polícia cercou a agência quando percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Eles sequestraram o gerente um dia antes, lá em Imperatriz, onde ele mora, e foram para a agência da Caixa Econômica Federal, lá em Açailândia, quando acabaram sendo descobertos. O Jefferson foi preso e autuado em flagrante, e a esposa do gerente ela foi libertada logo depois, a cerca de 15 quilômetros de Açailândia, no povoado Babilônia, onde o restante da quadrilha abandonou a senhora e acabou conseguindo fugir. Através desse Jefferson aí, a polícia está tentando chegar aos integrantes aí dessa quadrilha. O que a polícia suspeita é que hajam hoje ações, não é? Feitas por essa mesma quadrilha, não necessariamente eles estariam ligados a todos os assaltos, mas seriam ações orquestradas por eles, não é? Pelo fato de terem muita gente, não é? Que eles podem mobilizar, para justamente tentar desviar as atenções lá daquela quadrilha lá de Bacabal, que foi o maior assalto que houve, não é? E que provavelmente ainda tem gente com dinheiro aqui tentando sair, integrante desse bando, integrante dessa quadrilha. Então, por isso, eles resolveram fazer essas ações pontuais, Humberto Campos, Arame, Sapatinho lá em Buriticupu, esse outro lá em Açailândia, justamente para tentar desviar as atenções da polícia. Ô Silvão, vamos falar de um caso ontem que chamou a atenção pela manhã lá no bairro da Coama. Um comércio foi invadido, uma loja foi invadida e uma pessoa está sendo acusada de estupro, inclusive ter entrado na loja e estuprar
Uma funcionária da loja, Silvio? Isso, ele foi preso ontem à noite, num trabalho feito aí pelo pessoal da equipe Albatroz, policiamento motorizado do 8º BPM, com apoio do GTM também, desde que eles tomaram conhecimento de que havia ocorrido esse estupro numa loja ali no bairro da Coama, onde o indivíduo chegou, o Iago Marreiros, que é mais conhecido como Sapinho. Ele foi facilmente identificado pela polícia pela bolsa de colostomia que ele estava usando e também a tornozeleira eletrônica. Ele foi solto pela justiça na semana passada, não é? Já responde por crime de assalto. A delegada Edmarini, que é da Delegacia da Mulher, que fez a lavratura do auto de prisão em flagrante contra ele, acredita que possam ter outras vítimas de caso de estupro, mulheres que possam ter sido atacadas de manhã cedo, quando vão para o trabalho, ali naquela região do Bequimão, do Ipaze, Maranhão Novo, Coama, em toda aquela região ali. Está pedindo, inclusive, se as vítimas fizerem agora o reconhecimento do Iago ou Sapinho, que elas procurem de imediato a delegacia. Imagine a situação dessa senhora, que é uma mãe de família, estava ontem à noite lá na Casa da Mulher Brasileira. A preocupação agora é com o quadro clínico dela de saúde, não é? Ela vai ser submetida a vários exames hoje, né, para constatar, não é? Se de repente ele não passou, transmitiu alguma doença para essa senhora. Pela manhã, uma situação de manhã, 10 horas da manhã, uma região movimentada da cidade, um ponto comercial ali para todo lado. O detalhe que ontem ele já confessou no depoimento dele que ele fugiu de lá no mototáxi. A polícia está já à procura desse mototaxista, saber se ele tem algum envolvimento, alguma ligação. Levou o dinheiro de lá do estabelecimento comercial, algo em torno de R$200. E ontem, na hora que ele chegou na delegacia, foi lembrado lá pelos policiais que esse indivíduo ele protagonizou uma cena que ficou muito conhecida esse ano ali num assalto à farmácia ali no Bequimão, onde o delegado Dissival, delegado da Polícia Civil, estava lá e prendeu ele em flagrante lá dentro da farmácia, quando ele, armado com uma faca, tentou roubar a farmácia. Então ele já é bastante conhecido pela polícia, com várias passagens, tanto é que acabou tendo essa oportunidade que foi dada pela Justiça com o uso da tornozeleira eletrônica, e aí, infelizmente, acabou causando, né, todo esse transtorno para uma família, no caso, a família dessa senhora. Obrigado, Silvão. Vamos falar, enfim, esses foram os principais destaques de hoje e eu queria lembrar com você o caso seguinte: a polícia continua no interior do estado fazendo aquele cerco em relação ao Bacabal. Você falava desses crimes para chamar a atenção da polícia, mas continua a equipe continua lá, até porque, como disse o secretário de Segurança Pública, é preciso saber aonde foi que eles tiveram o apoio para passar aqueles dias, né, entrincheirado, uma fazenda no sítio, que já sabe, o próprio Abadias confirmou isso, que eles tinham um ponto de apoio, então precisa identificar essas pessoas aí, não é? E também lógico, descobrir esses outros indivíduos que provavelmente ainda não conseguiram sair, porque eles têm armas e também têm dinheiro, então uma quantia de dinheiro chama muita atenção, e aí é lógico que a polícia continua mantendo esse cerco lá na região para tentar evitar a saída desse pessoal e conseguir prendê-los também. Obrigado, Silvão. Bom dia para você. Aqui é Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. São 7 horas e mais 13 minutos. Silvão Alves falando de segurança aqui no Bom Dia, e agora confira o nosso giro de notícias. Agora, pedidos de indenização do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, DPVAT, pode ser feito por celular. Os beneficiários e vítimas de acidentes de trânsito poderão, a partir de agora, dar entrada nos pedidos de indenização diretamente pelo aplicativo para smartphone lançado em todo o país. O aplicativo está disponível para download na Apple Store e na Google Play, com o nome Seguro DPVAT. O acesso é gratuito. A partir de 1º de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação vai custar mais caro no Maranhão. Com a confirmação da utilização da tecnologia telemetria na realização dos exames práticos, o custo para adquirir o documento deve aumentar de R$ 200 para R$ 300. A nova portaria, que exige a utilização de telemetria, segue resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A implantação da nova tecnologia nos processos consiste no monitoramento por vídeo e telemetria em todos os exames de direção para a emissão da CNH. O Centro Comercial de São Luís, Rua Grande, Complexo Deodoro e Transversais, começa a receber reforço policial com a proximidade do período natalino e as compras de fim de ano. Mais de 120 policiais estão a postos na região central da cidade, com o objetivo de reforçar a segurança do local, divididos nos turnos manhã e tarde. 4 viaturas ficarão em pontos estratégicos. O principal foco da ação de Natal é a Rua Grande, maior centro de comércio popular da ilha, por onde passam cerca de 110 mil pessoas.
Você vai ver no próximo bloco o curso de formação de auditores sociais recebe reconhecimento nacional com o prêmio Inovare 2018 e mais. Vereador de São Luís quer conceder título de cidadão ludovicense ao presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente volta já depois do intervalo. Assunto para João Coutrin. São 7h15 no Maranhão. De volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Uma prática realizada aqui no estado acaba de receber o prêmio Inovare 2018 e a prática tem como objetivo, o prêmio, aliás, tem como objetivo identificar, divulgar e difundir ações que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. Aqui no estúdio eu recebo o auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, Wellington Rezende Silva, vencedor do prêmio Destaque com o tema Combate à Corrupção. Wellington, prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão mais uma vez. Prazer meu, Adalberto. Como é que surgiu a ideia do curso de formação de auditores sociais que conquistou esse prêmio Inovare? Nós começamos em 2011, né, lá na cidade de Carutapera. Nós fomos para lá e fizemos a formação de 30 auditores sociais. Foi o start inicial do nosso projeto. Como é que foi de lá para cá, nessa jornada? Quantos municípios já foram atingidos? Quantas pessoas foram formadas nesse curso, Wellington? Nós já temos formados mais de 1.000 auditores sociais e já passamos por mais de 30 cidades no interior do Maranhão. Como é que funciona o curso? Qual é o foco dele? Beleza, a gente junta a sociedade numa igreja, numa escola e durante 4 horas a gente faz uma formação prática de como fiscalizar uma prestação de contas. Isso é um trabalho voluntário? Voluntário, realizado aos finais de semana. Como é que funciona? É possível realmente fiscalizar hoje, de fato, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Elas podem, de fato, exercer esse controle social? E devem, né? Basta entrar nos portais da transparência, ver a quantidade de recursos que chega no seu município e lá, ver se a obra foi executada ou não. Como é que funciona algum material de apoio, didático? Como é que funciona o processo e a duração do curso? Mais ou menos 4 horas? 4 horas. 4 horas. Nós criamos a cartilha Descomplicando, que mostra para a população em linguagem simples como fiscalizar uma obra, como observar uma folha de pagamento, que observar numa nota fiscal, na nota de empenho, numa licitação, enfim, em todos os documentos de uma prestação de contas. Esse trabalho de formação, ele qualifica, inclusive, acaba exigindo uma qualificação maior, inclusive, da própria prestação de contas? Perfeito. Assim, o auditor social é aquele cidadão que está apto a fiscalizar uma prestação de contas, a fiscalizar um recurso público e principalmente, ele sabe como apresentar uma denúncia, né, para sair da onda do denuncismo. Eu ia te perguntar sobre isso. Muitas das vezes o processo não segue em frente por falta de elementos ali na apresentação dessa denúncia, não é? É fundamental que as pessoas... como é que as pessoas devem fazer na hora de ter essa preocupação de apresentar uma denúncia? Perfeito. Isso foi o que apaixonou o Inovare, inclusive. Porque uma denúncia bem formulada, ela acaba ajudando na justiça, tá? Ela acaba ajudando na tomada de decisão por parte do Poder Judiciário. Então, uma denúncia, ela tem que ter materialidade, relevância e criticidade. Tem acontecido aqui no Maranhão, assim, a gente tem percebido essa maior qualificação na apresentação da denúncia? Sim, na CGU, no TCU, no TCE chegam denúncias muito mais bem qualificadas, muito mais robustas do ponto de vista de conteúdo de comprovação. Esse trabalho em rede realizado aqui no Maranhão faz a diferença? Ou seja, vários órgãos envolvidos. Aqui no Maranhão são mais de 25 entidades reunidas para combater a corrupção, né? Perfeito. São 28 órgãos que compõem hoje a rede de controle e aí as redes trocam informação, trocam inteligência, tá? E o trabalho flui com muito mais facilidade. Como é que vocês observaram aí essa notícia recente do Congresso Nacional, praticamente rasgando a lei de responsabilidade fiscal, desobrigando as prefeituras a cumprir aquilo que estava determinado, inclusive, na lei? Com tristeza absoluta, né? Porque o gestor público, nesse momento de queda de arrecadação, tem que diminuir sua despesa, tem que cortar pessoal, né? Cortar contrato terceirizado, cortar contrato indevido, enfim, até voltar ao patamar de gasto com LRF. A gente, é possível falar de que é possível perceber na sociedade um desejo maior, quer dizer, a transparência, não é? A ética, a responsabilidade com o dinheiro público, isso aí já é um valor, não é? Mas é possível perceber na sociedade esse desejo de aumentar o controle, de acompanhar de perto e entender que isso também faz parte do processo de cidadania? Perfeito. Eu acredito que os resultados das últimas eleições, inclusive, o tema mais debatido foi a questão da corrupção. Tá? Então, eu acho que a sociedade está muito ávida para discutir esse tema, está mais atuante, vai fiscalizar mais e vai ter mais participação. Depois do Inovare agora, o curso vai parar. Vamos expandir em 2019, né? É o contrário, né? Inclusive para outros estados. A gente tem convite do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, a ideia é expandir.
Como é que essa metodologia, Wellington, que é utilizada, ela é replicável realmente? É possível fazer isso em outros estados da federação, enfim? É possível sim, porque a mecânica da corrupção é a mesma, né? É um documento falso, é uma licitação fraudada, né? É uma empresa que não existe, é a empresa laranja, tá? Então essa mecânica, ela é uma constante. Eu ia te falar sobre isso, essa forma, digamos assim, né, de tentar burlar a lei, ela é constante e há uma similitude entre as ações, as práticas, elas são muito parecidas? Ah, sim, o modus operandi é muito parecido em todos os casos de corrupção. Como é que a Controladoria Geral da União atua nesses casos, para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho de vocês? Bom, a CGU normalmente ela trabalha investigando em loco, nós vamos até o local para verificar se realmente a despesa pública foi executada, porque não basta olhar papel, o papel cabe tudo no papel, né? Então a CGU faz esse trabalho normalmente em loco para fazer a verificação física da execução ou não da despesa. O Wellington, para quem não sabe, é coordenador do Núcleo de Ação de Ouvidoria e Prevenção e Corrupção da Controladoria Geral da União e acaba, portanto, de conquistar o Prêmio Inovar em 2018. Esse prêmio, Wellington, é importante no sentido de valorizar, de dar até visibilidade a essas ações que acontecem e que muitas das vezes ficam ali na invisibilidade? Perfeito, ele deu assim um destaque imenso, o prêmio é o destaque inclusive, né? Teve um destaque muito grande, muitas pessoas de outros estados querem conhecer o trabalho, querem replicar o projeto. Se nós tivermos um formador em cada região do Maranhão, a gente muda a realidade do nosso estado. Você tem ideia de quantos trabalhos foram inscritos, assim, como é que estava a concorrência, digamos assim, do Prêmio Inovar? Fortíssima, foram 654 trabalhos inscritos. 654? Assim, desde aplicativos, né, até relacionados à questão ambiental. Já que você falou da questão do aplicativo, você acha que a gente caminha nessa direção, no sentido de a tecnologia ser uma aliada importante de ações de controle? Indissociável, né? Tecnologia é um tsunami avassalador, como disseram certa vez. Então, os aplicativos, os celulares, smartphones, enfim, internet, tudo isso tem que ser usado também para o controle. Wellington, obrigado pela entrevista aqui, parabéns pelo prêmio que nos orgulha como maranhenses. A gente sabe que esse prêmio Inovar é além da concorrência ser grande, né, uma ação extremamente importante, divulgações no sentido de que a gente tenha de fato justiça nesse país e que possa cada um, né, fazendo um pouco, contribuir com um país melhor. Obrigado. Nós vamos agora à Imperatriz com Luiz Carlos Lima, as informações da região Tocantina chegando aqui no Bom Dia Maranhão. Olá, Luiz, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, pelo menos 6 mulheres foram assassinadas este ano aqui em Imperatriz. 3 desses crimes foram feminicídio. O Centro de Referência e Atendimento à Mulher divulgou uma espécie de balanço dessas ocorrências. Desde o fim do mês passado, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, o CRAM, realiza atividades que fazem parte da campanha Imperatriz pelo Fim da Violência. Mais de 2.000 pessoas foram alcançadas durante esse período. Nosso objetivo é sempre se superar, porque nós queremos levar informação para todas as mulheres de Imperatriz, da região, mas graças a Deus a gente conseguiu, através das palestras, na comunidade, através dos encontros que nós conseguimos promover com a comunidade acadêmica, então a gente teve uma campanha exitosa no sentido de levar mesmo a informação. De acordo com os dados da Delegacia da Mulher de Imperatriz, de janeiro a outubro deste ano, foram registradas 718 denúncias, 562 medidas protetivas, 508 inquéritos e 3 casos de feminicídio. Em 2017, o CRAM atendeu 189 mulheres. Já neste ano foram realizados 352 atendimentos. O número praticamente dobrou. Isso não quer dizer apenas que a violência aumentou, mas que as mulheres estão mais encorajadas em denunciarem os seus agressores. Este período chuvoso tem castigado muitos bairros em Imperatriz, principalmente os mais afastados do centro. Na Vila Fiquene, por exemplo, a chuvarada alterou a rotina da Escola Municipal Pedro Abreu. Os estudantes tiveram que ajudar a tirar a água de dentro das salas. Nas ruas, os transtornos também foram muitos. São praticamente 2 lagoas formadas na Rua General Vitorino, esquina com a Vitória. O pedestre não se arrisca, por medo de cair no lameiro. Os condutores de carros e motos que ainda vão, mas com toda cautela. Quando é no tempo de pedir voto, todo mundo aparece. E nossas casas aqui vivem prejudicadas por causa dessa água.
Desde o início do período chuvoso que é assim, uma situação que tira o sossego de quem mora neste trecho do bairro Vila Fiquene. Quando chove, era bom vocês viessem quando está chovendo, porque é pior do que o Rio Tocantins. Prejuízo também para quem frequenta a Escola Municipal Pedro Abreu. Além dos alagamentos nas ruas, quem consegue chegar até a instituição em dias de chuva também enfrenta um alagamento dentro da escola. Neste vídeo enviado à nossa equipe de reportagem, mostra a situação que a escola fica. Tanta água que dificulta o andamento das aulas. Já do lado de fora da instituição, de acordo com os moradores, à noite, a situação é ainda pior, pois quem não conhece a rua mal sabe o problema que está logo à frente. Eram essas as informações aqui da região, Adalberto. A gente volta com você aí na capital. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia para vocês aí em Imperatriz. Agora vamos falar de política com John Coutrin. Vem para cá, John, vários assuntos. Ontem tivemos aí a diplomação do Jair Bolsonaro, do vice também, o Mourão. Ótimo dia para você. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, vou começar falando sobre a diplomação ontem do Jair Bolsonaro. Uma solenidade transmitida ao vivo lá pela NBR. Isso. Bastante concorrida, não é? É, bastante concorrida. Diplomação realizada. Diplomação garante aí, diz que o candidato está apto a ser empossado. No caso, Bolsonaro teve a prestação de contas dele analisadas e foi aprovada com ressalvas. Bom, o diplomado agora segue o rito da posse que acontecerá no dia 1º de janeiro. Na diplomação dele, Adalberto, o Bolsonaro fez questão de enfatizar alguns pontos em relação aí ao que será o novo governo assim que ele assumir no próximo ano. Primeiro ponto, ele disse que irá governar para todos. O Bolsonaro afirma que não irá governar só para uma parcela que votou nele, mas irá governar para todos. Aí ele aparece ao lado da ministra Rosa Weber, que é presidente lá do TSE, e além disso dizer que vai governar para todos sem distinção, também fez questão de pontuar, Adalberto, alguns dados interessantes. Por exemplo, ele disse que respeitará a questão das diferenças relacionadas à cor, a sexo, à religião, ou seja, ele respeitará, independente do que foi muito questionado na campanha, que haveria uma discriminação em relação a determinados segmentos da sociedade. O Bolsonaro fez questão de frisar que o governo dele não terá, então, essa discriminação, essa diferenciação em relação à raça, em relação a gênero, em relação à cor, em relação à ideologia, em relação a sexo. O Bolsonaro disse que respeitará, até porque isto está resguardado e garantido na Constituição Federal. Além disso, o Bolsonaro também destacou no seu discurso a questão de que esse novo contato com a população não precisa mais de intermediários. Ele fez questão de ressaltar o papel importante das redes sociais e da internet. Ele disse que não há mais intermediários nessa interlocução entre governo e população. Então, é um sinal, Adalberto, de que ele continuará usando principalmente as redes sociais aí para dialogar com a população e informar, claro, as ações do seu governo. A própria ministra também que estava lá, a Rosa, presidente do TSE, ela também mandou um recado dizendo que é necessário, no Dia dos Direitos Humanos, que é necessário que se garanta os direitos, ou seja, que não haja interferência do governo, que o governo mantenha o que rege a Constituição. Então, foi no dia da comemoração dos direitos humanos, e aí o Bolsonaro tomou posse, claro, um recado claro de que ele deve sim, pelo menos no discurso, Adalberto, ele vai aí seguir o que rege a Constituição, sem nenhum tipo de segregação em relação a determinado segmento social. E se a prática for diferente do discurso, as instituições aí estão, né, para acompanhar de perto, enfim, e a própria sociedade também, né, mobilizada. John, agora há um vereador aqui em São Luís que quer conceder já um título de cidadão ludovicense ao presidente que acaba de ser diplomado, nem tomou posse ainda. Exatamente. Não está cedo não, John? Está cedo, porque, na verdade, o vereador de São Luís, o vereador Marquinhos já colocou em pauta ali na Câmara para aprovação essa encomenda em relação ao Bolsonaro. O Marquinhos quer que o Bolsonaro seja homenageado na Câmara Municipal de São Luís, e então ele propõe um título aí, uma homenagem ao Bolsonaro. Claro que ainda é muito cedo,
essas discussões. Todo mundo nesse momento agora quer aí ser aliado do Bolsonaro. Como nós já falamos aqui, no estado do Maranhão há uma disputa pelos cargos federais, há uma disputa para quem será o representante do Bolsonaro aqui no estado e já há uma disputa também para quem vai concorrer ao cargo de prefeito com apoio do presidente. Então todo mundo querendo se viabilizar e todo mundo fazendo gestos em relação aí ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, portanto, o que está em vista os próximos anos, as eleições municipais e, claro, a disputa de poder interna aqui dentro do estado do Maranhão em relação a quem será aí o porta-voz, quem será o principal representante do presidente eleito aqui no Maranhão. É uma disputa entre a Maura Jorge, que foi a candidata ao governo derrotada, há uma disputa entre o Chico Carvalho, que é o presidente estadual do PSL, há uma disputa, ou seja, do próprio Eduardo Braz, que pode ir para o PSL, do pastor Gildo Enemi, também que é do PMN, também já disputa aí o comando do PSL, ou seja, uma série de nomes, e é claro, o vereador Marquinhos também querendo tirar uma casquinha aí, querendo entregar esse título, essa homenagem ao Jair Bolsonaro, portanto, nada mais do que as disputas, os bastidores de poder em relação aí ao próximo governo Bolsonaro aqui em relação ao Maranhão. Ô, John, agora a Polícia Federal faz buscas a imóveis do ex-senador, do senador, no caso, Aécio Neves? Faz. Lá no Rio de Janeiro, em 2 apartamentos dele, a Polícia Federal, justamente com o Ministério Público Federal, faz essa busca e apreensão nesses imóveis atinentes, Adalberto, àquela denúncia, aquela delação feita pelos executivos da JBS. Essa busca agora pela manhã, John? Agora pela manhã. Às 6 da manhã, eles já estavam no apartamento do Aécio, em 2 imóveis dele, já para fazer essa busca e apreensão na coleta de provas, para embasar a delação feita pelo executivo da JBS, o Ricardo Saldi e o Joelese Batista. Então, eles relataram, Adalberto, que o Aécio Neves recebeu 110 milhões de propinas. E como foi essa propina? Essa propina foi por conta de notas frias emitidas por empresas, de serviços não emitidos, não realizados. Então, há essa investigação, a Polícia Federal está na cola dele, além do Aécio Neves, também o senador Anastasia, que foi candidato derrotado ao governo de Minas Gerais, o Paulinho da Força, o Agripino Maia e também a Cristiane Brasil, todos eles aí também envolvidos nessa operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, hoje, desde pela manhã, não só na cidade do Rio, em São Paulo, mas em outros estados, como o Distrito Federal. Acordar com a Polícia Federal na cola não deve ser nada bom, né? Ô, John, agora um juiz determinou que o Ministério Público do Estado analise dados apresentados pelo governador Flávio Dino. Explica melhor pra gente. Sim, o que aconteceu, Adalberto? Houve uma manifestação, um parecer, pela reprovação das contas de campanha do governador Flávio Dino. Mas o juiz Júlio César Prazeres determinou que o Ministério Público Eleitoral faça uma nova análise, porque segundo ele, que está relacionado a esse caso, que cuida desse caso no TRE, que analisa, o juiz Júlio César Prazeres avalia que é necessário analisar os esclarecimentos feitos pelo comitê de campanha do governador Flávio Dino em relação às suas contas. Segundo um parecer, Adalberto, há uma omissão de R$ 381 mil em relação a gastos, que não foram justificados e explicados pelo comitê de campanha do governador Flávio Dino. Nós já esclarecemos aqui no programa que isso foi feito por conta de terceiros, empresas terceirizadas, que foram contratadas, mas acabaram tirando as notas do serviço na campanha, no comitê de campanha do Flávio, sem se eles soubessem, sem que o comitê principal soubesse. Então, essa manifestação do juiz para que o MP, Ministério Público Eleitoral, reanalise, faça uma nova análise das provas apresentadas, das justificativas apresentadas pelo comitê de campanha aí do governador Flávio Dino. E para finalizar, Adalberto, nós falamos ontem aqui que nessa semana o Tribunal Regional Eleitoral iria começar a apreciar as contas dos candidatos. Ontem foram analisadas as contas dos deputados eleitos federais Márcio Gerri, do Rubem Júnior, do Gastão Vieira e as contas do Valdir Maranhão. Tanto a do Márcio Gerri quanto a do Rubem Júnior e a do Gastão Vieira foram aprovadas e as contas do Valdir Maranhão foram rejeitadas, contas de campanha. No caso, só fazendo uma correção aqui em relação ao juiz, como disse o John, o Ministério Público Eleitoral é que deve fazer uma revisão, digamos assim, desse processo, né, John? Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Adalberto. Até amanhã.
No próximo bloco, aqui no Bom Dia, você vai ver centrais sindicais realizam ato de protesto pelo fim do Ministério do Trabalho. O nosso repórter Hugo Viegas vai ter informações ao vivo sobre esse assunto. Vai conversar com organizadores desse protesto aqui na capital. E mais, Flávio Araújo chega ao Sampaio Corrêa e diz que o objetivo é recuperar a equipe após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Esse já é um assunto para o nosso Laércio Júnior depois do intervalo, tá bom? São 7h38. A gente vai para o intervalo. Bom Dia Maranhão volta já já. Aguarde. De volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, são 7h41. Olha, como a gente falou ainda há pouco, as centrais sindicais aqui no Maranhão planejam para hoje um protesto em São Luís contra o fechamento do Ministério do Trabalho. Mais informações agora ao vivo com Hugo Viegas, que está lá no bairro da Coab. Ô, Hugo, nesse momento onde você está? Bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente está aqui em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego, aqui no bairro da Coab, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, e quem está aqui com a gente é o senhor Joel Nascimento, ele que é presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros. Ele vai explicar para a gente, Adalberto, o porquê dessa mobilização, dessa manifestação que está prevista para daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. O seu Joel, então, as centrais são contra o fechamento, o repartimento aí do Ministério do Trabalho. Explique para a gente. Verdade, as centrais sindicais e os sindicatos, o movimento sindical, os trabalhadores, são contra o fatiamento do Ministério do Trabalho, entendendo que o Ministério do Trabalho é um órgão que tem papel importante na vida dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. E como órgão que joga um papel relevante aos trabalhadores e trabalhadoras, nós não podemos de forma nenhuma aceitar que este governo venha fatiar no primeiro momento, mas o projeto é acabar com a instituição. Essa instituição que tem um papel relevante no combate ao trabalho escravo, o trabalho análogo, quer dizer, são essas bandeiras, são essas atividades que faz com que as autoridades queiram acabar com ela. Nós temos, o Ministério do Trabalho tem inimigos mortais, porque são eles que fazem esse enfrentamento aí no país inteiro, combatendo essa chaga. Então, de que forma vocês acreditam, de que forma prática essa atitude vai prejudicar o trabalhador? Primeiro, no atendimento, dizer, ao trabalhador. Você não vai mais ter um só local, uma referência para ser atendido. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, nós acabamos de chegar aqui nessa casa aqui, 6h30 já estava bastante gente à procura de seu serviço. E se isso for fatiado, a gente vai ter trabalhador para tudo quanto é lado, sem ter uma noção do que é um papel do Ministério do Trabalho. Vai ter da Justiça, vai ter Ministério da Cidadania, vai ter... Então, são vários setores que vão ficar com serviços diferenciados. E isso, para nós, na verdade, é a pena de morte do Ministério do Trabalho. Então, por isso, hoje, 9 horas, nós estamos aqui chamando a população, chamando os trabalhadores para se concentrar aqui, para a gente fazer um grande ato, porque esse ato é um ato nacional, um ato em que todas as capitais estão fazendo, a partir das 9 horas a concentração e 10 horas se faz o grande ato em defesa do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigado, seu Joel, então, pelas informações. Aí, Adalberto, às 9 horas da manhã, concentração aqui no bairro da Coab, no Ministério do Trabalho e Emprego, na Avenida aqui Jerônimo de Albuquerque. São essas as informações. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Hugo. Obrigado ao nosso entrevistado pelas informações também. Portanto, o ato nacional e que acontece aqui na capital do Maranhão. Daqui a pouco, lá em frente, a Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Maranhão. Há, portanto, essa insatisfação dos trabalhadores de outros segmentos aí da sociedade também com essa já anunciada fusão do Ministério do Trabalho em outra pasta, o Ministério do Trabalho que acaba de completar 88 anos no Brasil. São 7h45. Vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte agora?
Vem para cá, Laércio Júnior. Um ótimo dia para você. Bom dia. Laércio, ontem oficialmente, a gente já teve, né, na semana passada, acontecer aquela entrevista coletiva, não deu certo, mas ontem oficialmente foi apresentado o novo técnico, Flávio Araújo. Qual é o ânimo que você percebeu lá na coletiva já do Sampaio para a temporada do ano que vem? O que o Flávio Araújo falou de mais importante nessa coletiva? O melhor possível, Adalberto. O Flávio Araújo chega com o objetivo de reformular o elenco da equipe do Sampaio Corrêa e recolocar o Sampaio Corrêa nos trilhos. É bom lembrar que o ano de 2018, nós sempre falamos isso aqui no Bom Dia Maranhão, ele não foi de todo perdido. O Maranhão, o Sampaio ainda vai colher frutos da boa participação na Copa do Nordeste em 2019, quando entra nas oitavas de final da Copa do Brasil, junto com o campeão da Série B, o campeão da Copa Verde, que é o Paysandu, e os times brasileiros melhores colocados na última edição do Brasileirão e que, consequentemente, estarão na disputa da Taça Libertadores da América. O momento é de planejar um bom 2019, aprendendo com os erros de 2018 e não esquecendo os acertos. É assim que chega Flávio Araújo. O treinamento do Sampaio foi conduzida pelo presidente Sérgio Frota, que publicamente fez um agradecimento ao ex-técnico Marcinho. Aqui eu queria deixar registrado o meu agradecimento ao Marcinho, ao Zé Augusto, ao Fábio, né, ao Júnior Ferreira, que estiveram conosco na Série B, numa situação difícil, né, e fizeram tudo para que a gente pudesse permanecer na Série B e infelizmente nós não tivemos sucesso. Logo em seguida, Flávio Araújo foi apresentado. O treinador, pela quarta vez à frente da equipe, sabe que agora o desafio será grande. Ele tem nas mãos a responsabilidade de reerguer o Sampaio, que recentemente foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Temos a consciência que o desafio vai ser muito grande, porque o Sampaio Corrêa ele vai ter que passar por uma reformulação, né, gente? Então, quando se passa por uma reformulação, tem que se ter tempo. E nós não temos tempo, né? Nós temos que correr contra o tempo, e já estamos correndo contra esse tempo, e acreditar no trabalho, na qualidade dos jogadores que estão chegando, para que juntos nós possamos voltar a ser um time vencedor e dar alegrias ao nosso torcedor. Na oportunidade, o presidente e o treinador anunciaram os nomes dos jogadores que devem compor o time a partir de janeiro. As negociações em torno das contratações já estão praticamente todas definidas. Meio campo nós está o Eloy, o Salatiel, né, o Flávio veio da Baiana, né, o Edgar, 2 homens de área, o Everton está vindo do Marítimo de Portugal, o Maxwell Samurai, né, está vindo do 13 com o Flávio. Dos nomes divulgados durante a coletiva à imprensa de jogadores que irão defender o tricolor maranhense na temporada de 2019, pelo menos 2 deles não são novidades para os torcedores. Eu estou falando do zagueiro Paulo Sérgio e também do polêmico atacante Edgar. O Edgar de 2019 não vai ser o Edgar dos anos anteriores, né? É um atleta que sabe que já está com 32 anos, que precisa mais do que nunca do seu físico. Ele está consciente de que, por tudo aquilo que já passou, isso é uma lição de vida para ele. Ele, então, se comprometeu com a diretoria, comigo, de ser um Edgar que vai dar torcida, que vai dar muita alegria ao nosso torcedor, né? Ô, Laércio, será que o Flávio vai conseguir realmente, digamos assim, recuperar o Edgar? Porque bola ele tem, né? Ele conseguiu trazer o Edgar, o que outras pessoas não conseguiram. O Sérgio, por exemplo, enviou 2 pessoas lá para Bacuri no ano passado para buscar o Edgar não aceitou. O Edgar preferiu esperar terminar o ano para definir o seu futuro. Tanto o Sampaio como o Clube do Remo enviaram emissários para lá para buscar o Edgar, e o Edgar não aceitou voltar a jogar futebol. Mas vinha atuando em campeonatos amadores, não está fora de forma. O Flávio Araújo é o técnico do Edgar na conquista do Campeonato Brasileiro invicto no ano de 2012. Também o Edgar foi importante no Campeonato Brasileiro de 2013, quando entrou no segundo tempo da partida lá em Fortaleza e em 2 lances acabou decidindo aquele confronto. O Sampaio empatou em 2-2. Enfim, se tem alguém que pode recuperar o Edgar e o próprio zagueiro Paulo Sérgio, que está 2 anos sem jogar, é o técnico Flávio Araújo. Agora, no Sampaio, final de ano, tem que fazer aquele balanço, né? Nesse balanço, quem ficou, quem saiu, em termos até de quantidade, como é que está isso daí? No momento, 4 jogadores, Adalberto, entre eles o Gustavo Busato, goleiro, ele permanece, o Eloy, que é meio campista da equipe tricolor, também é outro jogador que fica na equipe do Sampaio Corrêa, e outras possibilidades de
jogadores que podem ficar, que é o caso do Maracás, do Andrei e do Fernando Sobral. O que acontece? Esses 3 jogadores eles se valorizaram bastante. O Maracás e o Andrei, principalmente na Copa do Nordeste, não foram bem no Campeonato Brasileiro. Já o Fernando Sobral manteve uma regularidade ao longo de toda a competição. O problema é que os times que querem tirar o Andrei, o Maracás e o Fernando Sobral do Sampaio Corrêa, jogadores que têm contrato até o ano que vem, querem levar de graça, querem levar por empréstimo. E o Sampaio já bateu o martelo. Não libera nenhum dos 3 jogadores se não houver uma compensação financeira. Laércio, agora vamos falar de um jogador maranhense que acabou de renovar com um time grande, hein? Pois é, trata-se do William Maranhão. O William Maranhão que estava no Santa Cruz, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e acabou sendo importantíssimo. Ele inclusive está aqui no Maranhão. Esse registro foi lá no Maiobão, participando de um evento beneficente, arrecadando alimentos. Ele joga em um time que tem grande torcida em São Luís, que é o Vasco da Gama, e renovou o contrato, Adalberto, até 2022. Esse rapaz, o William Maranhão, saiu daqui, não passou por moto, não jogou no Sampaio Corrêa, não teve no Maranhão Atlético Clube. Quando o pessoal atentou para o estado natal do William, foi exatamente pelo sobrenome, né? Tinha alguém com um nome parecido, ele teve que colocar o William Maranhão. E tá aí, contrato renovado com o Vasco, embora a torcida do Vasco, em alguns momentos, faça comentários pejorativos em relação ao William Maranhão, mas ele foi muito importante na reta final, jogou improvisado de lateral, jogou como zagueiro, jogou no meio de campo, é um jogador importante para o Vasco e para a carreira dele é algo espetacular, jogar numa equipe grande do futebol brasileiro, pelo menos até 2022, com possibilidade até de ser negociado com o futebol do exterior. Bom, a gente já mostrou aqui o primeiro jogo da final da Copa FMF, o segundo acontece agora, no meio da semana. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque é uma competição que acontece já no fim do ano, mas que tem um valor importante, vale vaga aí para o brasileiro, inclusive, né? É a última vaga que resta em competições nacionais para o futebol do Maranhão no ano que vem. O Moto joga a Série D, o Sampaio e o Imperatriz jogarão a Série C. Né? Esse foi o primeiro jogo que nós acompanhamos e o Maranhão Atlético já segue hoje, com destino à Baixada Maranhense, para você ver a importância do jogo. Embora Pinheiro seja próximo, o Maranhão vai preferir dormir lá, realiza um treinamento agora pela manhã e segue de ferry-boat para a Baixada Maranhense. O PAC também teve pouco tempo para se recuperar, o jogo foi muito desgastante. No final do jogo, alguns atletas do Pinheiro sentiram bastante o gramado do Castelão, o gramado molhado devido à chuva, e o Pinheiro foi muito mal, principalmente no segundo tempo. É um duelo interessante, o Maranhão segue com 2 desfalques. O Abu recebeu o 3º cartão amarelo e o João Vitor, que inclusive se apresentou ontem, se reapresentou ao Sampaio Corrêa ontem, ele recebeu o 3º cartão, estava emprestado ao Maranhão, não vai jogar a decisão. E o Pinheiro também perdeu o atacante Lentini, que é reserva. Nesse balanço, talvez o Maranhão tenha perdido mais. O que ocorre, Adalberto? Expectativa de casa cheia. 2 quilos de alimentos não perecíveis para assistir ao jogo amanhã no Estádio Municipal Costa Rodrigues, em Pinheiro. A tendência é que o estádio fique absolutamente lotado. A bola vai rolar às 7h30, o Maranhão joga pelo empate, o Pinheiro precisa apenas de uma vitória simples para jogar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Pinheiro nunca jogou o Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe, que é a presença boa de público. Se tem algo que foi positivo no ano de 2018 para o futebol do Maranhão, foi o retorno do PAC, o retorno de um time grande da Baixada Maranhense para disputar as competições a nível estadual. Ou seja, não vai ser fácil para o quadricolor do Parque Valério Monteiro sair campeão lá de Pinheiro, não, na Baixada. Vai ter uma pressão grande lá. Muito grande. A vantagem é boa, mas poderia ser melhor. Pinheiro estava completamente batido e o Maranhão não aproveitou para fazer 2-0. É boa vantagem, mas é pequena. O Pinheiro, na minha opinião, é favorito para jogar lá dentro, nos seus domínios, no estádio Costa Rodrigues, com possibilidade de levantar o título da Copa FMF. Mas o Maranhão tem aquele apelido. O Maranhão é o demolidor de cartazes. Tem o peso da camisa do Maranhão Atlético Clube, campeoníssimo no estado. Enfim, ingredientes para uma grande final de Copa FMF. O nosso Maranhão Atlético Clube, time do Zé Cabaleiro e de tantos outros maquianos aí do estado, né? Verdade. Ô, Laércio, vamos falar de outra Copa, agora a Copa do Brasil, porque hoje é um dia importante, hein? Hoje é um dia importante, Adalberto. Eu vou citar os adversários que o Moto pode ter na primeira fase. O Moto e o Imperatriz... Sorteio hoje, né? Sorteio hoje. O sorteio vai acontecer daqui a pouco. O Moto e o Imperatriz participam da primeira fase da Copa do Brasil. O Sampaio só entra na 5ª fase, que é a 8ª de final da competição, porque foi campeão do Nordeste. O Moto pode ter pela frente hoje Santos, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Fluminense, Vasco ou Bahia. Times da primeira divisão do futebol brasileiro. Já o Imperatriz, o Moto, acontece isso porque o Moto ele está no pote da competição. Já o Imperatriz, que está lá no pote G, ele pode ter adversários mais modestos, como Luverdense, Juventude, CRB ou Vila Nova. Enfim, o Moto tem um jogo grande logo no começo da temporada pela Copa do Nordeste, mas terá um grande adversário também na Copa do Brasil. Legal, Laércio, valeu, até amanhã. Até amanhã, vamos trazer detalhes desse sorteio e os adversários de Moto e de Imperatriz. Maravilha. 7h55, faltam 5 minutinhos para as 8 horas da manhã, não perca a hora, hein?
E nós estamos na Semana Estadual de Economia Solidária, que tem o objetivo de promover consumo consciente aqui no estado. Confira na reportagem de Fábio Cabral. A Marta mora em Bacabeira, onde produz mel e própolis junto com um irmão. Um negócio em família feito de forma sustentável e com respeito à natureza. Trabalho coletivo, associado, valorizando tanto o ser humano quanto o meio ambiente, que é o que a gente faz parte, protegendo também e protegendo também as abelhas de alguma forma, porque a gente não toca fogo, não queima algumas coisas e não destrói a natureza para poder tirar o mel das abelhas. Já a Dica é artesã, de Centro Novo do Maranhão. Ela se organizou junto com outras mulheres da cidade para vender o que produz em feiras e outros espaços do município. A economia solidária, ela humaniza, ela traz, as pessoas se juntam, se organizam. E a gente trabalha a questão da valorização do que nós temos, que no caso, eu trabalho com semente, as outras trabalham com fibras. Marta e Dica fazem parte de cerca de 800 empreendimentos mapeados no estado que se organizam numa economia solidária. Representantes de alguns desses empreendimentos de todo o estado vieram a São Luís participar da Semana Estadual de Economia Solidária, uma forma de organizar as atividades econômicas baseada na cooperação e não na competição entre os produtores. Um trabalho de forma coletiva, né? Um trabalho associado e que a gente chama de autogestão, né? Então essa é uma das características principais, é a autogestão. Mas mais que isso é o cuidado com a pessoa, o cuidado com a natureza, o cuidado com as futuras gerações. Então esse é o nosso principal objetivo enquanto economia solidária, é o bem viver. A primeira atividade da semana é dedicada a educadores que ajudam a disseminar os princípios da economia solidária. Olhando para o chão da sala onde acontecem as oficinas, já é possível perceber uma das características da economia solidária, o respeito à natureza. Mas não é só isso. Mais importante do que o negócio aqui são as relações entre as pessoas. A programação da semana será um espaço para fortalecer conceitos como cooperação, autogestão e preço justo. O modo de produção, ele tem que ser apenas um meio para que a população, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Nesse sentido, ele se contrapõe a esse modelo que está aí, que é competitivo, é concentrador, é individualista e leva as pessoas cada vez mais a um nível de sociedade desigual, de sociedade injusta e desnivelada. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá, começando por São Luís. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido hoje, em áreas isoladas. A mínima em São Luís 25, a máxima 31 graus. Mais uma informação agora em Imperatriz. Predomina tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva. A mínima em Imperatriz 25, a máxima 33 graus. Vamos para Caxias, porque lá na região dos Cocais o céu vai estar parcialmente nublado, a possibilidade de chuvisco rápido e isolado. A mínima em Caxias 26, a máxima 35 graus. Mais 3 cidades para a gente ver como é que vai estar o tempo. O período chuvoso chegou, né? Bem forte esse ano. Bacabal, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido, a mínima 26, a máxima 35 graus. Barreirinhas, o Portal dos Lençóis Maranhenses, céu parcialmente nublado. Há possibilidade também de chuvisco rápido em algumas áreas do município. A mínima 26, a máxima 32 graus. Vamos para Codó agora? Lá em Codó, céu parcialmente nublado, a possibilidade de chuva ocasional também isolada, é a previsão do tempo lá em Codó. Olha a mínima, 26, mas a máxima, temperatura bem alta, né? 38 graus. Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias no Portal MA10. A todos um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã aqui no Bom Dia. A gente encerra com imagens da cidade, o tempo ainda nublado nessa terça-feira aqui na capital dos maranhenses. Até amanhã.